E aí, tudo bem? Primeiramente, a gente vai falar sobre burnout. Esse vídeo ele é um complemento a um texto que vai estar aqui na descrição. Então, se você quiser ter toda a experiência, clica no link embaixo na descrição. É só o link, não tem mais nada lá dentro. E você vai poder cair no meu Substack, que é basicamente um blog com uma lista de e-mail. E lá tem vários textos sobre psicologia no seu cotidiano, no seu desenvolvimento, principalmente pela ótica da análise do comportamento e da neurociência, ok? Então esse vídeo sobre burnout ele é um complemento do texto. Você vai aprender muita coisa vendo o vídeo ou lendo o texto. Mas para você ter o máximo de experiência, veja os dois que você vai aprender melhor. Beleza? É o único disclaimer que a gente vai ter por aqui. Junto disso, lembrando que eu sempre uso a minha situação, a minha vida como exemplo para vocês ficarem mais claros do que a gente está conversando aqui. Beleza? Primeiramente, burnout ele não é só um esgotamento. Né? Por um tempo eu trabalhei muito na clínica, e numa clínica de convênio, e lá o pessoal fala: Rafael, você trabalha tanto, você atende tanto, você vai ter burnout, você vai ter staff, não sei o que. Não, nada aconteceu, nunca chegou nesse nível, porque o burnout ele não é só um estresse crônico como a gente pensa. Claro que ele é um estresse, ele acontece ao longo do tempo, mas ele não é só isso, não é tipo eu estar trabalhando muito que me faz chegar no burnout. O que faz com que o burnout aconteça de fato é toda uma correlação que a gente tem de estímulos, recompensas, contextos sociais, contextos culturais, meio de trabalho, né? Ou seja, o ambiente de trabalho ali que a gente está tendo e coisas nesse sentido. A gente vai pegar alguns autores, como por exemplo Malash, e ela vai falar assim: o burnout engloba 3 componentes básicos: exaustão emocional, despersonalização e a baixa realização pessoal. O que Malash quer dizer com isso? A exaustão emocional é quando você tem um trabalho que ele realmente te cansa mentalmente. Volta e meia na psicologia, eu vejo alguns psicólogos relatando assim: nossa, cara, eu atendi 3 pessoas, tô acabado, tô esgotado. Ou então, as pessoas que estão num trabalho muito administrativo, muito burocrático, tem que fazer muito documentinho e tem estresse de chefe pedindo demanda, pedindo resposta rápida. Esse estresse, essa exaustão mental, que pode ser tanto emocional quanto cognitiva, ela realmente faz você entrar num estado de estresse muito alto e que se você não administrar, você adoece. Então, locais de trabalho onde a exaustão se faz à vez, ou seja, as pessoas estão sempre exaustas, estão sempre trabalhando com tudo que é urgente, tudo importante, tudo em crise, tudo aquela coisa pesada, a gente tem um indicador, beleza? Mas só isso leva ao burnout? Não. A gente precisa ter outros elementos. A despersonalização é quando eu começo a ter comportamentos de evitação, tá? Então eu saio da minha situação corporal, né? Aquela coisa de sair do corpo, eu saio das minhas próprias crenças, eu paro de me ver como pessoa e me vejo apenas como um membro daquela empresa, daquele trabalho, apenas como massa de manobra. Então eu despersonalizo, né? Eu perco a minha personalidade, eu perco os meus valores. Quando isso acontece, junto da exaustão, eu tenho um outro indicador. E o último indicador é a baixa realização pessoal. Essa realização pessoal, ela pode ser tanto no sentido monetário, tá? Financeiro, eu tenho um salário ruim para o que eu entrego, quanto pode ser realmente de não sentir reconhecido. Quando a gente trabalha aqui na internet, a gente criação de conteúdo, a crítica mais comum que a gente ouve é: cara, eu estou criando muito conteúdo para ter 2, 3, 4, 5 curtidas, 10 curtidas, e aí a pessoa ela entende o seguinte: eu estou trabalhando bastante, porque criar conteúdo para muita gente é difícil. Para mim é mais fácil porque eu estudo e leio todo dia, então é fácil sentar aqui e falar sobre um tema. Eu monto, roteirizo, que nem eu falei para uma cliente hoje de manhã, hoje à tarde. Surgiram vários temas muito próximos em algumas sessões nos últimos dias, né? E eu falei, cara, dá para pegar esse tema aqui, que era sobre estabelecimento de prioridade, que inclusive a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo. E eu falei, eu posso pegar esse tópico, estabelecer prioridades e fazer um vídeo, fazer um texto. Não quer dizer que ele será o melhor texto, não será um livro só, né? Mas ele será um conteúdo válido. Mas muita gente tem dificuldade de criar conteúdo. E aí quando essa pessoa cria, ela chega, por exemplo, eu criei esse vídeo, postei. Cara, deu 10 views. Putz, 10 views, cara, que droga. Queria viralizar. Queria ter um vídeo de 50 mil visualizações para monetizar o meu canal. Bom, mas que chato. Isso é a baixa realização pessoal. É quando eu começo a produzir algo
e eu não vejo retorno daquilo ali. Então aquela situação ela vai se manifestando de uma forma muito aversiva. E eu começo a evitar, porque eu entro num processo de despersonalização, de eu estou criando conteúdo, ele não me realiza porque eu não vejo reforço nisso, eu não estou tendo recompensa. Então eu começo a olhar para o conteúdo como se ele fosse quem eu sou. Então se o meu conteúdo não é bom, quer dizer que eu não sou bom. E aí eu começo a ter todo um processo de exaustão, porque eu tenho todo um trabalho de criação mental, né, a nossa criatividade, habilidade de criação. E aí eu vou vendo que ela não é o suficiente. Na psicologia a gente brinca muito que você não é só psicólogo, né? Você é o contador, você é o secretário, hoje você é o marqueteiro, você é o social media, você é um monte de gente. Só que isso é com todo mundo que é profissional autônomo. Eu fui comprar uma jantinha hoje pra gente poder jantar aqui em casa. O cara que tá ali são duas pessoas trabalhando. Um cara cuidando dos espetos, montando algumas da janta, e o outro cortando e entregando a comida, pegando bebida e tal. E eu olhei aquilo e eles estão lá há muito tempo, muitos anos ali. Eu olhei assim, pô, se tivesse um terceiro cara cuidando só do pagamento e do atendimento ao cliente, enquanto um fica só no espeto, o outro monta a janta e entrega, talvez fosse mais eficiente. Mas eles não precisam de um terceiro funcionário. Então a gente começa a olhar que eu não preciso de ser tudo isso, né? Eu não preciso ser psicólogo, marqueteiro, social media, contador. Eu não preciso, eu posso delegar algumas coisas mediante o meu crescimento financeiro. No burnout, a gente vai falar sempre muito da delegação ou condicionamento, agendamento de fazer algumas atividades, porque senão realmente você vai esgotar. Você vai começar a colocar um monte de atividade ao mesmo tempo e aquilo vai te cansar, vai te gerar uma exaustão. Você não vai ter reguladores suficientes ali naquele processo, às vezes porque a pessoa realmente não tem reguladores emocionais, então ela não consegue desopilar, né, desacelerar aquela exaustão, então ela vai sobrecarregando o sistema, por isso o burnout, é uma sobrecarga, e ela começa a perder todo o enfoque de quem ela é. Novamente, a despersonalização. Ela começa a entender que as coisas que estão dando erradas representam ela. Ela perde noção dos próprios valores. Então, quando a gente vai pensar em tratamento do burnout, a gente precisa olhar para aquela pessoa no contexto de vida que ela está, não só ambiente de trabalho, como era antigamente. Porque o burnout está muito associado ao trabalho, uma exaustão física, mental, ao trabalho. Mas a gente pode olhar hoje o burnout como algo mais, algo mais generalizado, onde tudo que você faz está sendo envolvido numa sobrecarga, hiperestimulações, né? Vocês estão vendo um vídeo. Se você começa a ver o vídeo com outros estímulos ao redor, tocando outras coisas, há uma sobrecarga, uma sobreposição, e isso gera uma exaustão. Só que a gente não vai falar tanto de uma despersonalização, porque talvez não seja o caso, mas pode acontecer. Por exemplo, eu sou mãe. Eu começo a ver um monte de influenciadoras que viraram mães, elas continuam dando conta do trabalho, têm a vida perfeita, nunca postam as madrugadas que elas têm de insônia, o momento que o filho morde o peito, o momento que dá uma ferida no seio porque tem uma pegada ruim. Elas não postam nada de ruim nesse sentido, e você olha aquele bastidor, aquele palco, perdão, e fala assim, caramba, elas conseguem, e eu não. Eu sou muito ruim. Você se despersonaliza, você se desvaloriza. E aí isso faz com que você entre num processo de sobrecarga, burnout. E aí você tem uma baixa realização pessoal. A sua maternidade, que é sua, é singular, ela passa a ser a do outro. E como ela não é aquela, você fala que a sua tá ruim. Isso acontece em todos os lugares. É o que eu brinco, por exemplo, no meu Substack. Lá tem, a última vez que eu vi, tinha 376 pessoas. Faltam 10 pessoas pra gente completar a terceira geração de Pokémon. E aí uma vez eu brinquei com o pessoal que 30% dessas pessoas assistem os meus vídeos, leem os meus textos. 30% vai dar entre 90, 100 pessoas. Se a gente chegar a 400, vai dar ali em torno de 100, 120, por aí. Uma coisa nesse nível, né? Cara, pensa, são 100 pessoas lendo o texto. Não é a interação de gostar, né? De dar o like, de comentar, curtir. Não é isso. Mas são 100 pessoas que abrem o texto e leem. 100 pessoas não cabe na minha casa. Isso foi um exemplo que eu escrevi numa nota lá no Substack. Não cabe na minha casa 100 pessoas. Mal cabe no salão de festas do meu prédio. E, claro, talvez numa conta muito de padaria, assim, muito baixa, o meu prédio comporta 100 pessoas.
Ou seja, o meu prédio para ler o meu Substack, os meus textos. 10 pessoas, 15 pessoas veem os meus vídeos no YouTube. Isso é muita gente. Eu não sei quantas a gente tem inscritos aqui, acho que deve ter uns 100 e pouco. Então assim, 10% vê. É muito. Percebe que a gente vai mudando a perspectiva? Essa mudança de perspectiva que a gente chama de reestruturação de pensamento. Na TCC a gente vai entender muito isso como é que eu lido com aquele trabalho, como é que é a minha visão com relação às coisas que eu faço. Pô, mas eu nunca sou bom o suficiente. Volta um pouquinho. Faça coisas menores nas quais você consegue fazer de fato, criar o seu compromisso, criar a contabilidade ali, né, de estar engajado, e aí você começa a ter estratégias de enfrentamento e exposição gradual que reduz o teu estresse. Junto disso você pega o apoio social das pessoas, ou seja, você vai conversar com pessoas que também estão passando por situações similares e podem te ajudar. Acho que eu já dei esse exemplo em algum vídeo. Eu tive um problema com o meu Kindle, então ele perdeu todo o tempo de leitura que eu tive em dias, que era 1242, e ele começou a recontar. E aí nisso movimentou-se um grupo de pessoas para ler 1 minuto por dia, todos os dias, até 1250 dias. O perdedor dá um livro para os vencedores, e coisa do tipo. Então assim, você cria um apoio, você reestrutura, você ressignifica a relação que você tem com o trabalho. E isso é fundamental, porque quando a gente começa a olhar para o trabalho como uma cultura de mudança, onde o valor pessoal não é exclusivamente ligado ao trabalho, à produtividade, ela é ligada a outros pontos da sua vida, você consegue entender que aquilo ali é um momento da sua vida. Você consegue entender que você não é aquele trabalho, aquela função, aquele setor, aquela equipe. Você é uma pessoa que faz parte desse universo. Você faz parte daquilo ali. Então você começa a trabalhar melhor. Quando você começa a entender que você vai além daquele trabalho, que deu 18, 19 horas e acabou o trabalho, acabou o expediente, e você volta para sua família, para sua casa, para os seus afazeres diários e de vida pessoal, ali o trabalho encerrou. E aí você pode viver uma vida melhor agora. Que são coisas que a gente começa a ter que pensar um pouco. Mas como é que eu faço isso, Rafael? A gente começa a criar pontos de mindfulness, de atenção plena, isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente para vocês entenderem melhor, e pontos de desaceleração. Se eu estou em burnout, eu vim com um diagnóstico de burnout, eu preciso desacelerar, eu preciso diminuir o ritmo, eu não posso aumentar, porque o meu corpo já está numa sobrecarga, ele não vai aguentar mais do que aquilo ali. Então ele precisa desacelerar o processo para ter autocuidado. O mindfulness, a atenção plena, como eu coloquei, onde é que ela entra? Em momentos não que eu estou em estresse exagerado, crise, mas de eu parar, quando estiver tudo bem, eu parar um pouco, contemplar a situação, fazer o grounding, que é ir para a grama, botar o pé no chão, né, o aterramento. Ah, mas só na grama? Não, vai no banheiro da sua casa, vai no piso da sua casa, se joga no chão. Isso é aterrar. Você desacelerar o seu ritmo de vida é crucial para reduzir o estresse. E a gente vai falar mais pro final sobre os ciclos de fechamento do estresse, mas é fundamental que você desenvolva essa perspectiva equilibrada sobre sua vida profissional e sua vida pessoal e desacelere quando é necessário. Quando minha filha nasceu, eu acelerei. Falei, não, agora eu tenho que pisar aqui. Eu comecei a atender um pouco mais, dentro das condições que dava, e pronto. Quando a minha esposa saiu para voltar ao trabalho dela, eu desacelerei. Porque naqueles primeiros 6 meses, no nosso caso aqui foram 7, minha esposa estava integral ali com ela, então eu podia acelerar. Falei, é agora, acelera, organiza tudo. Agora que é só eu e minha esposa separados em horários, né, cada um pega um turno, eu desacelero. Acelero quando eu estou no atendimento, quando eu estou no trabalho, quando eu estou aqui por meia-noite e pouco, gravando vídeo. Aqui eu acelero. Mas fora daqui, desacelero. Entende a lógica? Você cria momentos para fazer isso dentro da sua relação profissional. Estou lá no trabalho, acelero, foco. Sair do trabalho é outra vida. Eu sou outra pessoa. E a gente precisa fazer esse processo de entender os papéis e personagens que a gente vai ser em cada lugar. Então, assim, dentro disso, a gente começar a entender que a redução dos níveis de estresse, ela acaba acontecendo quando a gente tem respostas saudáveis ao estresse. Eu vou me estressar com o trabalho. O trabalho é estressante, ele é cansativo, ele é trabalhoso. Mas não quer dizer que ele precise me adoecer.
Então o que eu começo a fazer? Eu começo a olhar para a minha vida e entender o que eu estou buscando dela. Eu adoto práticas de equilíbrio emocional e equilíbrio físico, de longo prazo. O que isso quer dizer? Eu começo a me envolver com estabelecer meus limites, fazer atividade física, ter uma vida social melhor, conversar mais com algumas pessoas, redefinir o que é o sucesso profissional para mim, sucesso pessoal, profissional. Ah, é só o dinheiro? Então deixa eu focar como é que eu faço mais dinheiro de uma forma inteligente. Não, sucesso é eu ser reconhecido. Deixa eu trabalhar para fazer o meu reconhecimento acontecer. Então você vai começando a repensar em tudo isso que você está vivendo e vai estabelecendo os seus limites. O limite, ele serve para que você não se marginalize. O não marginalizar aqui é estar à margem, ou seja, eu tenho que estar sempre no mesmo caminho. Se eu me marginalizo, se eu saio do meu caminho, eu vou adoecer, eu vou perder os meus valores. Então eu começo a olhar o que é o meu desempenho no trabalho, o que é o meu desempenho na vida pessoal, quem que eu quero ser para o trabalho, quem que eu quero ser para a minha família, né, para a minha vida pessoal, que tipo de vida eu quero ter. E aí a prevenção dessas recaídas, ela começa a passar por essas mudanças de expectativa, de entender a cultura que eu estou vivendo. Né? Hoje eu estava falando com uma moça que me segue, a gente estava conversando sobre essa questão de paternidade, maternidade, que às vezes a gente, nossa, não dou conta do trabalho do meu filho, e não vai dar conta, porque quem faz dar conta disso, muitas vezes essas influenciadoras que a gente vê, elas têm um bastidor muito diferente, elas têm muito mais grana, tem equipe, tem rede de apoio, tem isso aqui, e a maioria das pessoas não tem. Uma coisa que eu comentei uma vez com uma pessoa, que assim, eu não posso sentar, por mais que eu, na área da psicologia, que estude neurociência, entenda que telas fazem mal para crianças, eu não posso chegar para uma mãe que não tem nenhuma rede de apoio, que não consegue tomar banho sozinha, comer em paz sozinha que eu digo, sem estar carregando criança, sem ter que estar interagindo no chão com a criança, ela realmente poder sentar e ter uma boa refeição. Eu não posso sentar com essa pessoa e falar assim, olha, você não pode dar tela. Porque às vezes a tela é a única rede de apoio, por mais precária que ela seja, que essa pessoa vai ter para tirar 2, 3 minutos para comer um pouco, para beber uma água, para ir no banheiro, fazer as necessidades, para tomar um banho. É a única coisa que ela vai ter. Então, a gente começa a ter que olhar a expectativa cultural que a gente tem com relação às coisas que a gente lida. Como é que é a relação que eu tenho com o trabalho? Como é que é a relação que eu tenho com a maternidade? Como é que é a relação que eu tenho com as redes sociais? Como é que é a relação que eu tenho com as pessoas ao meu redor? Como é que é a relação que eu tenho com produzir as coisas? E aí eu começo a entender que, opa, nem tudo é do jeito que eu imagino que vai ser. Nem tudo será. A minha única fonte de realização nunca será somente o trabalho. Eu preciso ter outras coisas, promovendo um senso de equilíbrio maior, de bem-estar mais amplo, né? Tipo, eu tenho aqui, por exemplo, o meu trabalho, beleza, mas eu parei, eu posso sentar, jogar um pouco, eu posso ler um livro, eu não preciso estar sempre fazendo as mesmas coisas, sempre estudando do mesmo jeito. E aí que eu queria trazer para vocês um exemplo, que é mais ou menos o seguinte, é um estudo de caso bem simples que eu montei com o ChatGPT, eu sempre uso ele para treinar essas coisas, que é, pensa numa profissional do marketing, que é uma área que eu estudo bastante, ela está sempre estressada, sempre constantemente atolada de serviços, sobrecarregada de prazos curtos, né? Eu atuo muito com gente que trabalha com copy, com gestão de tráfego e alguns social medias, né? Tem vindo alguns designers, mas assim, imagina o copywriter, o cara que escreve, ele tem que escrever 4, 5, 6, 10 peças no dia. Não dá para fazer isso com qualidade. Por isso que muitos copywriters escrevem mal, porque eles vão lá no ChatGPT, que escreve tudo para eles, e eles não conseguem ter o discernimento, o senso crítico de reescrever aquilo ali. Então o que essa pessoa faz? Ela vai produzindo, mas começa a ficar numa qualidade ruim. Então ela olha aquilo como uma despersonalização, e somado a isso ela não tem uma realização pessoal. Ok? Então só para você entender isso. Aí tem uma pessoa chamada Ana, ela trabalha com marketing, ela está sempre sobrecarregada com prazo curto, ela evita enfrentar o estresse do trabalho. Então ela olha uma tarefa que é consideravelmente difícil para ela, ela evita. Essa evitação gera autossabotagem que a gente falou no vídeo anterior. E ela começa a acumular cargas de trabalho ainda maior, ou seja, ela tem que levar o trabalho para casa. Muitas vezes ela está em casa de home office, ela trabalha remoto. Então ela nunca consegue parar e falar assim, acabou às 18 horas, eu vou fazer outras coisas. Ela não para. Ela está sempre no celular mexendo aqui, fazendo alguma coisa do trabalho, vendo material e não sei o que.
Está sempre ali. O que a gente tem que fazer? Analisar, fazer o que a gente chama de análise funcional, né? Analisar a função de cada comportamento. A procrastinação, reforçada pela evitação, reforça todo aquele alívio momentâneo. Ela entende isso como um padrão, o organismo entende, e ela precisa lidar com esse entendimento. Ou seja, se eu estou sempre evitando, como é que eu posso enfrentar? Entender o padrão, identificar esses momentos que são os gatilhos, faz com que você comece a trabalhar esse adiamento. Então eu preciso começar a ter o quê? Um reforço positivo em cima disso. Como é que eu faço um reforço positivo para evitar o burnout? Sempre que eu completar uma tarefa, eu me recompenso, eu comemoro. Ok? Completo, comemoro. Completo, comemoro. Completo, reconheço que eu estou completando. Estou validando aquilo ali. No longo prazo, isso vai te ajudar muito a desopilar e descarregar o estresse, ok? Mesmo que essa tarefa seja pequena, eu preciso me recompensar. Porque quando eu enfrento aquilo ali, eu consigo lidar melhor. Se eu evito, eu não aprendo a lidar. Então, se eu estou sempre evitando tarefas difíceis, destrinche em etapas. Destrinche em pequenos passos. Passou 1, beleza, comemora. Passo 2, beleza, comemora. Passo 3, beleza, comemora. E assim você vai crescendo. Você vai fazer basicamente pequenas metas. Por exemplo, deixa eu revisar os e-mails. Deixa eu planejar aqui um esboço de um projeto. Deixa eu pegar o ChatGPT e fazer um esboço. E em cima dele eu recrio algumas coisas. Deixa eu começar a associar a finalização das tarefas, né, o cumprimento delas, com a satisfação de, cara, eu consigo fazer isso, eu dou conta. Pequenos passos. E aí eu vou aprendendo essas habilidades de enfrentamento. Estou muito estressado, estou muito cansado, pare, respire, mindfulness, meditação, atenção plena, como você queira chamar. E aí você vai regulando as suas emoções. Cara, isso aqui eu não consigo lidar agora. Ou, olha, fulana, você pode fazer essa tarefa agora, é urgente. O quão urgente ela é em relação aos outros? Não, ela pode esperar um pouco. Estou estabelecendo um limite para não ter sobrecarga, para não parar no meio de um processo. Então, estabelecer esses limites de saber dizer não, não só para quem me manda mais atividades, mas, pô, tá tocando o telefone, não é importante, eu preciso focar, eu tiro o celular do meu lado, tiro do meu alcance, eu tiro da minha visão. Então, eu começo a estabelecer momentos diferentes. Uma outra coisa que a gente nunca treina, né? Então, estabelecer os limites, ter mais respostas assertivas, mas uma outra coisa é faça roleplay. Rafael, o que é um roleplay? É fazer de conta. Faz de conta que você consegue fazer algumas coisas. Faz de conta que você consegue conversar com as pessoas sobre algum assunto. Faz de conta que você dá conta de fazer algumas coisas. Mas isso não é sobrecarregar? Respeitando os seus limites, não. O fazer de conta, ele ajuda você a desopilar. Você botar uma música, às vezes, para você entrar no clima daquela música, também te ajuda. Isso é um faz de conta. Imaginar você fazendo todas as atividades, né? Visualização ativa, como o pessoal chama, ajuda você a lidar com isso. Mais uma vez, dividir tarefas grandes em etapas sempre vai te ajudar, estabelecendo prioridade entre elas. Beleza? E aí o que a gente precisa entender aqui? Sempre faça pausas. Aquela pausa regular, e aqui eu vou fazer uma brincadeira, aquela pausa que o pessoal tira dos vídeos porque você teve que respirar, essa pausa, ela é péssima quando a gente retira ela. Porque imagina eu falando aqui sem pausar, sem usar vírgula, sem fazer nada. Metralhadora de fala. Cara, não vai dar certo. Você não vai entender o que eu estou falando. Eu vou me embananar mais. Eu vou cansar mais rápido. E eu vou perder qualidade do que eu estou produzindo. Para uma edição de vídeo, para quem quer consumir rápido, faz sentido você botar as pausas. Você está querendo consumir rápido, você quer produzir rápido. Mas muitas vezes essa super edição que a gente tem nos vídeos, ela estraga um pouquinho. Na produtividade, em relação ao burnout, fazer pausas é fundamental. Terminou uma atividade ou terminou um ciclo de tempo de trabalho, de foco, aquela ideia do Pomodoro, para um pouco. Respira, descansa, 5, 10, 15 minutos, descansa. Antes de gravar aqui eu botei uma música para entrar no clima. Eu botei uma música para poder entrar no clima da escrita, para finalizar o que eu precisava ajustar no texto. Parei, botei a música para entrar na minha rotação de fala pro vídeo. Terminando aqui, eu vou dormir. Eu vou botar uma música para relaxar.
fazer pausas é fundamental. Ok? E a gente vai começar a entender aqui o que a gente chamou de fechamento do ciclo. Ok? Tem umas autoras que eu não vou lembrar o nome de cabeça, que elas têm um livro chamado Burnout, ela fala sobre fechamento de ciclo. O que é o fechamento de ciclo? É quando você tem todo o estresse emocional e corporal, tá? E aqui a gente vai colocar sempre como uma coisa só, porque para mim emoção também é parte do corpo. Quando a gente fala de coisas corporais, né? Perdão, quando a gente fala de coisas emocionais, a gente não está falando de uma coisa abstrata. Suas emoções são os seus neurotransmissores, produção hormonal, é sua homeostase, é o que acontece fisiologicamente no teu corpo. Não só em termos mecânicos, como esticar os braços e alongá-los, mas também rotação da voz, como você pensa, o que você sente, tudo isso é emocional, ao mesmo tempo que também é corporal. Então entendam sempre como uma coisa só, beleza? Se eu falar emocional, se eu falar corporal, a mesma coisa, tá? Claro, se for uma coisa muito diferente por parte mecânica, aí eu explico pra vocês, mas sempre a mesma coisa. Primeira coisa que a gente faz para fechar ciclo de estresse: atividade física. Ah, Rafael, eu não gosto. Não importa, tem que fazer. Eu não gosto de comer algumas verduras e eu tenho que comer. Principalmente porque minha filha tem que comer também, então eu tenho que comer junto com ela. Não gosto de comer comida mastigada, mas ela me dá na boca, eu tenho que comer, ok? Não posso dar o oposto. Atividade física você não pode negociar. Então você tem que achar uma que você goste. Crossfit, balé, música, arte marcial, musculação, corrida, bicicleta, natação, tênis, golfe, não importa. Faça. Porque a atividade física, ela tira o teu estresse, ela desopila o teu organismo. Ok? Quanto mais você faz atividade física, mais o teu nível de cortisol ele diminui. O teu nível de estresse diminui. E promove a liberação de endorfinas, serotoninas e blá blá blá, para você ficar mais regulado. Então a atividade física ela gera mais homeostase no teu corpo, ou seja, aquele desequilíbrio hormonal de estresse ele regula. Ele não fica tão alto ou tão baixo, ele regula, tá? Segundo, práticas de respiração e relaxamento. Mindfulness, atenção plena, meditação guiada, como você queira chamar. Para, respira. Eu gosto muito de técnicas que são banais, mas elas são banais porque são simples, mas elas são extremamente eficazes, que é: inspira 4 segundos, segura por 7, solta em 8. Ah, Rafael, não consigo. Inspira 4, segura 4, solta em 4. É isso. Inspira. Segura. Solta. Pronto. Essas pausas, essas práticas de respiração, elas também vão diminuir o seu nível de estresse. Elas vão te deixar ficar mais focado, mais atento, entender melhor o que está acontecendo ali. Sabe aquela névoa mental que a gente tem às vezes por causa do estresse? Por causa da ansiedade, né, de um gatilho que teve. É isso. Ah, mas eu faço esse treino quando? Todo segundo. Mentira. Não só quando está na crise. Faça quando você estiver bem. Eu não estou em crise, eu fiz aqui com vocês. Que é para regular um pouco, desacelerar. Estamos no final do vídeo. Preciso que você foque um pouco mais. Diminua minha rotação para você ter mais atenção. Isso muda a tua química um pouquinho. No trabalho é a mesma coisa. Nossa, eu não estou conseguindo escrever. Para. Solta. Para de digitar. Para de escrever. Para de fazer. Mão na mesa. Conta no dedo. 5 segundos. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Só isso. Faça isso várias vezes ao longo do dia. Beleza? Terceira técnica que a gente pode utilizar: expressão emocional. Expressão emocional aqui, eu sempre gosto de orientar para os meus clientes a escrita terapêutica. O que é a escrita? É aquele meme de escreva cartas para as pessoas que você odeia e depois as queime. O que eu faço com as cartas? Escreve sobre as suas emoções.
Porque quando você processa na escrita, as emoções elas estão trabalhando também. Então você pode conversar com pessoas, um terapeuta, um psicólogo, CVV, pessoas do seu grupo de apoio, né, pessoas da sua confiança. Mas se você não tem ninguém, e hoje o pessoal usa muito ChatGPT, que é válido nesse sentido, você também pode escrever. Quando você faz essa escrita ou esse diálogo de modo geral, você reduz essa carga de estresse que você também carrega. Então você vai aliviando essa tensão, porque você está falando, você está processando, você está pensando, e aí você vai trabalhando aquilo ali. Se for de maneira terapêutica, melhor. Mas se é só para, eu quero quebrar coisa, nem sempre vai funcionar. Você vai ter um alívio imediato, mas no longo prazo você não vai aprender a lidar com aquilo ali tão bem. A não ser que você tenha um trabalho terapêutico por cima, tá? Dentro disso, rituais de transição. O que isso quer dizer? Para um pouco. Chegou no trabalho? Lembra da meditação, da pausa? Mesma coisa. Deixa eu entrar no clima do trabalho. Você entrou. Saiu do trabalho, chegou em casa, tá de uniforme. Chega em casa, entra no quarto, tira o uniforme, toma um banho. Isso já é grounding, tá? Isso já é aterramento. Tira a roupa, toma um banho, deixa a água cair um pouco, 10 segundos, 15 segundos, aquela coisa da respiração mesmo. E pronto. Agora sou mãe, agora eu sou pai, sou marido, sou esposa, sou filho. Não é mais funcionário. Essas transições é o que eu fazia muito no meu trabalho lá na clínica de convênio, que é, eu chegava, eu sempre ia de bicicleta, então já tinha um pouco da atividade física, mas eu chegava, entrava na sala, guardava minha bicicleta ali, que era dobrável, né, então cabia ali num cantinho. Antes de ir pro atendimento eu parava, respirava, 2 minutos, atendia a pessoa. Como era batidão, às vezes não dava tempo de parar um pouco entre um cliente e outro, mas terminou o atendimento, né, terminou o expediente, paro, respiro, vou lá, no meu caso eu tinha que montar a bicicleta de novo, né, desdobrá-la, ali gera uma transição, botava um fone de ouvido, música e pá, ia para minha transição. Então rituais de transição eles são fundamentais. Ter um local físico para o seu trabalho, um local físico para você dormir e fazer outras atividades também é fundamental, porque senão tudo fica muito embolado e aí você está sempre estressado, né? O seu computador, teoricamente o seu computador de trabalho é no quarto, aí você não consegue relaxar no quarto, então separa os ambientes, são transições, beleza? Junto disso, expresse as suas emoções com atividades criativas, físicas, artísticas, musicais, ponha pra fora. Eu ponho muito com o jogo, é válido? É. Rafael, eu posso botar com seriado? Pode, mas você tem que trabalhar a sua emoção, você tem que dialogar com ela. No jogo eu estou jogando às vezes um jogo mais competitivo, às vezes mais cooperativo, então eu trabalho um pouco ali algumas coisas, mentalmente falando, ok? Quem está lá produzindo música, canto, coisa do tipo, mesma coisa, está trabalhando as emoções ali, beleza? O seriado, o filme, dependendo do tipo de filme e seriado, às vezes não está muito trabalhando aquilo ali, você está só apaziguando, ok? Terminou, reflete um pouco sobre aquilo com relação ao que você está vivendo, tá bom? E o último, sempre valide as suas emoções. Sempre tire um tempo para reconhecer o que você está sentindo. Sem esse reconhecimento, sem essa validação, você não consegue trabalhar. Porque se eu não paro para entender o que é aquela emoção, o que eu estou sentindo sem julgamento, sem ficar colocando valores morais, certo ou errado, é só para entender as suas emoções, para ouvi-las, qual a necessidade oculta que ela está te trazendo. Para entender isso. Como é que o teu corpo está reagindo? Como é que a tua emoção está fazendo você lidar com os comportamentos que você tem? Começa a olhar tudo isso. Quando você faz essa validação, você consegue trabalhar muito melhor essas emoções. Beleza? A gente chegou em mais ou menos 35 minutos de vídeo. Como eu falei, esse vídeo é um complemento ao texto que está lá no blog. Lá é um texto de diálogo, como se fosse eu conversando com alguém. Eu sempre gosto de montar esse tipo de exercício, que foi um exercício que um cara que eu conheço, que também se chama Rafael, me indicou. Eu falei, cara, é isso aqui que vai me ajudar a passar de uma forma mais educativa alguns conteúdos, além dos vídeos. Então, se você gostou do vídeo, tem mais interesse, vai lá, que lá tem mais um pouquinho de conteúdo, não só do burnout, mas de outros temas também. Beleza? E é isso, gente. Respira, desacelera, não entra na pilha de estar sempre produzindo, de estar sempre fazendo um monte de coisa. Cuida da tua saúde,
Cuida dos teus valores pessoais. Entenda o que é importante para a tua vida. Entenda que o trabalho ele é apenas um momento da tua vida. Ele não é você. Ele não define quem você é. Ele não define o quão bom ou ruim você é. Eu sou ruim em milhares de coisas, mas eu sou bom em outras. Eu não posso me definir só com isso. Eu tenho que ir além. Quem eu sou, independente dessas coisas. Beleza? Por que isso? Porque se você se definir com o seu trabalho, o dia que você perder o trabalho, demissão, aposentadoria, qualquer coisa, o que sobra? O que sobra depois do trabalho?